O dirigente da congregação, o presbítero Maurício, nosso amigo, a irmã dirigente do departamento, né? A Edjane, né? Nós trabalhamos praticamente juntos, né? Há um tempo. Louvar a Deus pelo departamento aniversariante, né? Os departamentos também visitantes, doutorado, bairro novo e os demais, né? Louvar a Deus pelos obreiros aqui na nossa retaguarda. É um prazer estar ladeado desses homens e também uma responsabilidade, né? E agradeço pelas palavras de Magno. Ele esteve pregando lá esses dias em Água Branca e nós pregamos na abertura da festividade. Ele pregou, acho que foi no encerramento, mas nós estávamos em outra missão, domingo em Penedo, e infelizmente não pudemos estar lá, mas ouvimos que foi bênção de Deus, amém? Louvar a Deus pela minha esposa Thalei, irmã Carol, meu filho já está dormindo, Miguel, e por toda a igreja, irmãos. Sem delongas, irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias, livro de Juízes. Juízes, capítulo 13, versículo 24, depois nós iremos para o capítulo 16. Eu sei que os irmãos oraram a Deus pelo tema que lhes foi dado, e essa semana eu até sentei, estava lendo esse texto que nos foi passado, mas esta palavra, irmãos, ela tem falado comigo esses últimos dias. Eu creio que Deus falará aos vossos corações também. Amém? Juízes, capítulo de número 13. Iremos ler o versículo de número 24. Depois, o mesmo livro, Juízes, capítulo 16, o versículo 22. O nosso irmão Magno, o presbítero Magno, falou que Deus falaria aquilo que ele quer falar conosco, que eu creio. No Juízes 13, 24, está escrito assim: e depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Ainda Juízes, capítulo 16, o versículo 22, que diz assim: e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Quem diz amém? Amém. Repitam comigo, pelo menos os jovens, diga assim: e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Amém? Diga amém mais uma vez. Trazemos também a saudação do nosso pastor. Vemos ali também a jovem ali, a jovem senhora agora, né, que congregou conosco um tempo. E eu, irmãos, com toda a humildade, eu me sinto em casa, como toda boa congregação do interior. Jesus me aceitou em uma congregação do interior lá em Penedo. Nós dirigimos uma congregação do interior ali em Papaterra. E eu vejo, quando nós estamos em uma congregação do interior, os irmãos que ainda têm a chama acesa nos corações. Amém? Amados, o texto que eu li, eu acredito que todos são sabedores, conhecem a história deste juiz chamado Sansão. Nós não vamos explicar, irmãos, o contexto deste livro, mas entre os quase 14 juízes que a Bíblia registra, nós lemos um texto que fala do 12º, chamado Sansão. Sansão tinha tudo, irmãos, para ser um dos maiores, de fato, líder de todo Israel. Um homem que nós lembramos dele pela sua grande força física, mas um homem que no sentido espiritual era fraco. Um homem moralmente infiel para com Deus. O tema que foi escolhido é interessante porque fala justamente de quando o anjo Gabriel, ele diz a Maria que a sua prima Isabel estava grávida, havia concebido, e Isabel também era estéril, não podia ter filho. E veja que nos dias dos juízes nós sabemos a história que o povo virava as costas para Deus, mas quando Deus queria, levantava então alguns líderes. E Deus então visitou uma mulher da tribo de Dan, e a Bíblia diz que o anjo, não é um anjo, o anjo aparece a esta mulher
e diz que sabia que ela era estéril, porém ela iria conceber e teria um filho. No entanto, este filho, ele seria nazireu desde o ventre. Se nós pudéssemos ver a história de outros juízes que o Senhor escolheu, o Senhor levantou, muitos juízes, presbítero Magno, presbítero Júnior, foram escolhidos em meio, às vezes, ao desprezo, outras situações, alguns rejeitados. Mas é interessante que aqui Sansão é algo à parte, porque ele não é escolhido quando está no ventre, quando ele nasce, ou quando ele já era um homem. Sansão, irmãos, ele é gerado já debaixo de uma promessa. Quem entendeu, diga bem. Sansão já é um projeto antes de ser fecundado no ventre de sua mãe. E além dele ser um projeto, e ele tinha um propósito, uma missão, que era enfraquecer os inimigos número 1 de Israel, que eram os filisteus, o Senhor usa o anjo para dizer que ele seria nazireu desde o ventre. E a própria mãe teria que ser exemplo, se abster de coisas derivadas de vinho, e ele especificamente, como nazireu, ele teria que seguir algumas exigências. E todo nazireu, não vai dar para a gente ler, mas Números 6, versículos do 6 ao 9, vai dizer que o nazireu, irmãos, uma das coisas, ele não podia tocar em nada morto, nem animal, nem pessoa, nada que estivesse sem vida. Se porventura, acidentalmente, o nazireu fosse socorrer um pai, um irmão, e essa pessoa morresse, ele se contaminava. E ele teria que seguir as exigências da palavra. Teria que procurar o sacerdote. Depois vocês leem número 6, versículos 6 e diante. E ele teria que rapar a cabeça, confessar, claro, para o sacerdote, rapar a cabeça e começar o seu voto, o seu nazireado do zero. Vou repetir. Se o nazireu ele tocasse em algo morto, tinha que procurar o sacerdote, confessar o ato que ele cometeu, mesmo sem querer, rapar a cabeça e começar de que, irmãos? Recomeçar do zero. Essa era uma das exigências. Não poderia beber, não poderia tomar nada derivado do vinho e não poderia cortar nem aparar o cabelo. E é interessante que nós lemos o versículo 24 do capítulo 13, que vai nos dizer que a mulher, então, como o anjo tinha dito, ela concebeu e ela deu à luz a um filho. E quando esse filho nasce, ela chamou ele de Sansão. E é interessante que o texto vai dizer que ele começou a crescer e o Senhor o abençoava. As bênçãos do Senhor o acompanhavam. Mas o problema está aqui. Porque quando cresce, aí começa a tomar os próprios rumos. Uma congregação pequena, um conjunto pequeno, uma igreja pequena, né? Mas quando começa a crescer, né? Aí começa a trilhar outros caminhos. Como é um culto festivo de jovens, nós vamos ver aqui, irmãos, alguns atos desagradáveis na vida de Sansão. Veja que ele vai começar agora a trilhar um caminho diferente da palavra. Ele não vai mais ouvir o pai. Se fosse hoje, não ia mais ouvir o dirigente, não ia ouvir mais a coordenadora, não ia mais ouvir o pastor. E o texto vai dizer, irmãos, que ele, um certo dia, ele vê uma jovem de Tiná, ou Tímina, como queira se chamar. E ele vê esta jovem que era filisteia e se apaixona por ela. E ele procura o seu pai e vai dizer que quer casar-se com ela. Mas é interessante que a lei também era bem clara que todo israelita ele deveria casar com outra israelita. Havia vários textos que proibia, Êxodo 34, Deuteronômio 7, que o israelita não poderia casar-se com mulheres estranhas. Mas é interessante que ele olha para aquela jovem e o texto vai nos dizer que o pai o repreende
e pergunta que se porventura não havia jovem em Israel, para ele poder tomar ou querer casar-se com uma jovem dos filhos dos incircuncisos. Eu sempre digo, seja na congregação ou na sede, o povo mais lindo é o povo de Deus, o povo que serve ao Senhor. Eu imagino o pai dizendo: mas meu filho, você vai para a festividade de 18 anos e a sua namorada, que não é crente, vai lá para a festa, vai dançar forró, vai dançar quadrilha, vai pular fogueira, vai para a festa disso, mas eu quero. E se a gente lê aqui, no capítulo 14, o versículo 3, o texto vai dizer que ele disse: toma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Se a gente for ver no capítulo 16 e o versículo 21, a primeira coisa que os filisteus fizeram com Sansão, quando o prenderam, foi arrancar os jovens, arrancar os... E eu já quero trazer a primeira aplicação, irmãos. Jovens, crentes, nós obreiros, cuidado com aquilo que estamos colocando diante dos nossos olhos, porque isso pode botar, irmãos, em risco o nosso nazireado, o nosso chamado, a nossa salvação, o que Deus tem para as nossas vidas. Nem tudo aquilo que é agradável aos nossos olhos é da vontade de Deus, é da vontade do Senhor. Sansão se agrada e os olhos são enganosos. Aleluia. Toma esta, porque esta agrada aos meus olhos. Eu imagino que houve, irmãos, da parte do pai alguma resistência em não querer, porque naquela época quem escolhia a noiva para o filho eram os pais. Mas veja que Sansão quebra o protocolo, vai a outra terra, uma jovem filha de um incircunciso que não tinha aliança, não tinha compromisso com Deus, e ele escolhe de acordo com o olho que é enganoso. E o texto vai nos dizer, versículo 5, que eles estão descendo a Tímina. Existem dois descer na Bíblia, irmãos, e um descer, é claro que é um descer espiritual, quando nós temos que descer, nos humilhar na presença de Deus, mas existe um descer aqui, que é um descer de regredir, irmãos. E biblicamente falando, eu não posso regredir espiritualmente. Eu não posso hoje ser menos crente do que ontem, nem amanhã ser menos crente do que hoje. Eu não posso hoje ser menos temente a Deus do que ontem, nem amanhã menos temente do que hoje. Eu tenho que a cada dia ser mais fiel, mais crente ao Senhor. E se nós formos observar, o declínio espiritual de Sansão começa aqui, quando ele vai descer a Tímina. E alguém vai dizer: não, mas Deus estava no negócio. É porque a Bíblia diz, irmão, que todas as coisas contribuem, até as coisas erradas Deus usa para o seu propósito. Mas veja que o texto vai dizer, irmãos, que quando eles estão descendo a Tímina, versículo 5, o texto vai dizer, eu acho interessante que um dos comentaristas, chamado do Bilco, vai dizer que há uma discussão, Magno, talvez entre os pais e Sansão vai sair do caminho e vai tomar um desvio pelas vinhas que está indo até a cidade de Tímina, porque o texto é bem claro, diz: olha, e chegando às vinhas de Tímina, eis que lhe saiu um filho ou filhote de leão ao seu encontro. E eu entendo, irmãos, que este leão, ou este filhote de leão, era um sinal de Deus, um alerta de Deus, um aviso de Deus. Era Deus dizendo para Sansão: não desce para Tímina, volta para Israel, não desce para Tímina, volta para Israel. Você entende a palavra nesta noite? Porque a vez Deus fala, e
Aí a gente resiste à voz. Deus fala por sinal, Deus fala por palavra, Deus usa dirigente, Deus usa pai, Deus usa mãe. Não namore, não case, não saia, não entrega. Deus usa quem Ele quer, mas nós resistimos. E eu creio que nesta noite Deus vai dar um sinal a crente que está saindo da vontade, que está saindo da direção, e tu vai obedecer e tu vai voltar. Tu é nazireu. Levante a mão e diga assim: eu sou projeto, eu sou nazireu, eu vou obedecer a palavra. Deus tem coisas grandes a fazer nesta noite na vida de crentes. Oh, aleluia! Sansão é projeto, mas ele cresceu e não quer mais obedecer a pai, não quer mais obedecer a ninguém. Aleluia! Eu acho tão lindo, irmãos, porque Deus poderia muito bem abandonar Sansão, porque ele não ouviu os pais. Mas o texto vai nos dizer no versículo 6 que o Espírito do Senhor se apossa de Sansão, toma Sansão, abraça Sansão e fez com que ele destruísse, prevalecesse, matasse, rasgasse ao meio aquele leão. E eu tenho uma plena certeza, se não fosse o Senhor. O salmista no Salmo 124 diz: ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já tinham nos tragado, nos devorado vivo. Levante a mão, talvez você não viu, mas neste dia, quantos livramentos o Espírito do Senhor te livrou, te guardou. Se fosse pelo diabo, nós nem estaríamos vivos, quanto mais estar aqui. E o Espírito tem guardado, livrado, escondido, e continuará guardando a sua igreja, os seus projetos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Deus da glória. É interessante que Sansão, o texto vai dizer que ele mata como se abrisse um cabrito, mas para nós é como se nós pegássemos uma folha, uma cartolina e abrisse. Sansão vai até a casa da jovem, provavelmente ali eles fecham um acordo de casamento, eles voltam para a sua cidade, que era a cidade de Zorá, e algum tempo depois ele vai retornar até Tímina para ver a sua agora amada, a sua noiva. E é interessante que dessa vez ele desce sozinho. A partir dos versículos 8 do capítulo 14 nós vemos que ele vai descendo para Tímina ou Tiná. E ele é um homem, como eu já falei, que ele é tomado, irmãos, pelos desejos carnais. É um homem forte fisicamente, é um homem de uma força sobrenatural, fisicamente falando. Mas espiritualmente, era um homem fraco. Era um homem, como está lá em 1 João 2,14, que era tomado pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. E aqui nós vamos ver, irmãos, no versículo 8, que ele está indo para a casa da amada e de repente, de novo, ele se aparta do caminho e vai olhar o leão que ele tinha matado. É como se ele viesse se gabar, era o seu troféu. E o texto vai dizer no versículo 8, e apartando-se do caminho para ver o leão morto,